Se tornou uma sessão Zuli e Ítalo. Aí, bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora, sessão do dia 23 de janeiro de 2025, primeira sessão do ano. Desejando aí a todos muito boa sorte nesse ano. Um excelente ano para nós. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, o Dr. Rafael Zulli, Dr. João Emílio Galinari Bertolucci, Dr. Marcos Luiz Silvestre, agradecendo aí os Dr. João Emílio, Dr. Silvestre, pela gentileza de estarem conosco hoje. Também sessão do Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, desejando bom retorno à Sexta Câmara nesse semestre, além da presença do colega advogado, doutor Stephanie, que vai sustentar oralmente suas razões recursais. Eu informo que essa sessão é gravada, após seu término será disponibilizado no canal do Tite no YouTube. Eu peço a gentileza de deixarem, por enquanto, os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito também aos advogados e aos juízes brevidade e objetividade, tanto nas defesas orais quanto na leitura dos votos. E eu comunico desde já a retirada dos autos de infração 5023, 156, compre fácil, e 5024, 832, Trintec Limitada, ambos de relatoria do Dr. João Marcelo, que hoje não pôde comparecer a essa Câmara, indicando que esses processos estarão em pauta na próxima sessão, tá? Então vamos seguir aí a ordem. Auto de infração 4050 581. Peço que os colegas se direcionem lá ao Núcleo de Abastecimento de Artigos de Higiene Varejista, ao Varejista Limitada, relatoria Dr. Rafael Zulli. Haverá sustentação oral pelo Dr. Stephanie, que se encontra presente. Peço então ao Dr. Zulli uma brevíssima contextualização do caso antes de passar a palavra à doutora Stephanie. Fica à vontade, doutor Zulli. Estou abrindo o processo, núcleo, né? Bom Isso. dia. Bom dia, meu amigo, que eu esqueci de falar, Marco Silvestre, né? Quanto tempo que eu não lhe via, né? Então, Bom grande dia, companheiro, bom dia. realmente. Então, aqui, a situação é núcleo de abastecimentos. São infrações relativas a documentos fiscais da entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem e depósito de mercadoria, ou ainda, quando couber, prestação de serviço. E, efetivamente, nós temos a acusação em razão de o contribuinte enquadrando o regime de período de apuração, RPA, ter recebido nos meses de março a maio de 2001, tá? Faz só um altinho, não é novo, não. Acompanha os documentos fiscais relacionados aos anexos tais, tá com documentos inabis, nos termos do 184, inciso 1º, atribuído a Palma Real Comercial e Atacadista de Produtos da Higiene, tá? O fisco ele bem demonstra aqui descreve, né, que a inscrição foi bloqueada em 28 de 2 de 11, a empresa retroidentificada foi incluída no rol dos supostos emitentes de documentos fiscais, o contribuinte, tá? Ele foi devidamente notificado para esclarecer por escrito os detalhes das referidas operações, tá? O fisco ele bem detalha no corpo da acusação a situação e é uma única acusação. Tá? O contribuinte apresenta substanciosa defesa, tá? Efetivamente, a acusação fiscal foi julgada procedente em primeira instância, o contribuinte ingressa com seu recurso ordinário, diz quanto à apresentação das provas no artigo 19, o material de prova foi juntado extemporaneamente, entretanto, não restou comprovado o motivo da força maior, a representação faz referência ao não conhecimento, enfim, tá? O contribuinte traz preliminares, motivo da alegação, referidos artigos traçam em dois momentos diversos, falando em termos de solidariedade, ingressa no mérito, também traz
efetivamente fundamentados os argumentos, e o processo às folhas 306 foi convertido em diligência, e foi solicitada a representação fiscal, a fim de sanear a instrução do processo nos termos do artigo 63, bem como fornecer melhor subsídio aos juízes encaminhando aos autos ao senhor inspetor fiscal para regularizar a digitalização dos anexos dos recibos, notificar ao autuado a juntada de documentos, manifestar sobre as alegações, enfim, a diligência em princípio não foi realizada, a representação fiscal então se manifesta, houve em seguida a reiteração da diligência, o fiscal atendeu a diligência aos folhas 316, tá? Fazendo um breve resumo. E no andamento do feito, foram os autos distribuídos ao ilustre doutora Maureen Gomes Bragança Retro e foi designada a pauta, porém, fim do mandado, o processo foi retirado em vista pelo doutor Adriano Gabriel Marcelino, não julgado. No mandato seguinte, foram os autos distribuídos ao ilustre juiz Sérgio Pim Júnior. Na sequência, foram os autos distribuídos em principal e o relator assim proferiu votos. Eu escrevo a ementa, né? Nota fiscal, recebimento de mercadorias acompanhados de documentos fiscal, recurso ordinário com resíduo e provir. Adveio recurso especial da representação fiscal. Câmara Superior decidiu em recebimento havendo interesse comum presumido, tendo em vista operações consideradas acompanhadas de documentos fiscais, nos termos do artigo 184, a responsabilidade solidária, visto que, no caso, a adesão recorrida, inicialmente cumpriu observar que a redenção recorrida, diferentemente do que ocorre em caso da espécie, analisou provas apresentadas para sustentar a alegação de boa-fé, tá? E se segue, então, eu fiz um detalhado, porque o processo teve idas e vindas, né? E, efetivamente, eu procurei destacar tudo aquilo que consta do processo, inclusive a conclusão de voto e a decisão de Câmara Superior, né, que é a seguinte: ante todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial fazendário, reformando a decisão recorrida, no tocante à responsabilidade solidária, responsabilidade supletiva, veja, aqui nós temos aquela supletiva e subsidiária, né? Denominando o retorno dos autos para a instância que compõe o julgado, examinando a alegação da boa-fé constante do recurso ordinário. Retorno do processo para complemento de julgado, fase anulação. Conclusão do relatório, regularmente. Chegamos aqui, então, na nossa sustentação oral, que eu abro a possibilidade de 15 minutos para a sua realização, tá? E vou tentar digitá-la, perfeito? A senhora dispõe, então, de 15 minutos para a sua sustentação oral. Eu fiz um breve resumo, mas eu vou complementar se for o caso. Bom dia, doutores. Bom dia. Desculpe, agradeço desde já pela atenção de vocês. Minha sustentação será muito, muito breve. Já é uma matéria bem exaurida, né, aqui no tribunal, que é o que a gente chama de kit boa-fé. Nem vou fazer sustentação quanto às preliminares, elas já foram, acho que, amplamente tratadas no decorrer do processo, que é bem antigo. Vou realmente ressaltar um pouquinho referente a essa comprovação de boa-fé, que se trata, a meu ver, de pura apuração de provas, como muito bem, acho que explicitado pelo Dr. Zulli. Nesse caso, houve sim a consideração de documentações fiscais serem inábeis por serem emitidas por contribuinte de situação considerada irregular pelo fisco. É importante dizer que essa irregularidade ela é considerada, como muito bem dito, a partir de fevereiro de 2011, sendo que as operações elas ocorreram de março a maio de 2011. Contudo, o relatório fiscal e a efetiva consideração de inidoneidade, ela ocorreu somente em julho de 2012, tá? Tanto é que nós temos, e foi trazido aos autos, o Sintegra de fevereiro de 2012, ou seja, um ano após as operações terem ocorrido, a empresa ainda era considerada idônea pelo fisco. Acontece que, por relatório que aconteceu em julho de 2012, foi determinado uma retroatividade dessa irregularidade. É importante também, acho que, ressaltar nesse caso, que pelo relatório do próprio fisco, não houve em nenhum momento
a consideração de que essa empresa nunca existiu e de que a todo momento ela foi simulada para que houvesse essa retroatividade. Houve simplesmente uma declaração de que foram realizadas as diligências e, ao ser realizada a diligência, foi constatado que a empresa sim existiu nesse endereço, porém houve uma cessação dessas atividades sem a formal notificação em meados de 2011. Em nenhum momento o relatório trouxe uma informação concreta de quando havia ocorrido essa cessação, mas trouxe sim a informação de que a empresa de fato existiu numa atividade regular, porém que pelas constatações, em meados de 2011 houve essa cessação. Como as nossas operações ocorreram de março a maio de 2011, acabamos sendo chamados para prestar os esclarecimentos, prestamos os esclarecimentos, e, a meu ver, né, por se tratar de apuração de provas, todas as provas foram tanto levadas ao fisco, enquanto ainda em análise, quanto na defesa do auto de infração, que são os 4 pilares, né, que a gente chama, que é o bloqueio e a declaração posterior à emissão a notas fiscais. Como eu disse, isso ocorreu só em 2012, porém, retroativamente a 2011, que acabou abarcando o período. A verificação da situação e a nossa precaução em se certificar de que a empresa era regular. Então, nós temos o Sintegra emitido com a situação regular da empresa após todas as operações que foram realizadas, né? Então, não havia como a empresa ter conhecimento de que essa empresa, após um ano, seria considerada irregular e que esse período seria retroativo ao período das operações realizadas. O terceiro ponto, que seria a regularidade das operações, todas as mercadorias tiveram a sua entrada devidamente registrada em livro, o qual também foi entregue ao fisco para análise. E, por fim, o pagamento das notas fiscais, no qual houve a entrega ao fisco dos extratos bancários, comprovando que os pagamentos de fato ocorreram. Então, não vou me demorar muito, acredito que, como eu disse, já é uma matéria bem exaurida, mas nesse caso, o que deixa a gente muito apreensivo é o fato de que, como dito, apesar de constar essa irregularidade a partir de fevereiro de 2011, com operações realizadas posteriormente, na verdade, isso se trata de uma retroatividade cometida pelo fisco, enquanto essa irregularidade só foi constatada mais de um ano depois das operações. Então, estamos sendo prejudicados por uma retroatividade que aconteceu, ainda que todas as provas e a comprovação de boa-fé estejam acostadas aos autos. Acredito que seja somente isso. E, no caso dos nobres doutores não considerarem essa boa-fé comprovada, peço apenas a redução também da taxa de juros, como muito bem também requerido pelo doutor representante fiscal, Tiago, aqui presente, para que ela seja limitada e siga a súmula 10. Perfeito. Agradeço, doutor Stephanie, obrigado pela objetividade. Doutor Zulli, fica à vontade para a leitura do voto. Bom, vamos lá. Não vou comentando algumas coisas no meio do caminho, inclusive quanto à retroatividade, tá? Assim, eu digo o seguinte, que Câmara Superior conheceu do provimento do recurso especial razonável reformando a lição recorrida no tocante à responsabilidade solidária e à supletiva, determinando o retorno dos autos para a instância a qual completar o julgamento examinando a alegação de boa-fé constante do recurso solidário. Então, na verdade, se for considerar única e exclusivamente essa parte da decisão em grau especial, seria para analisar a boa-fé, que segundo ele entendeu que não. Lembra a decisão recorrida do Superior Tribunal de Justiça quanto ao julgamento do recurso especial no ao qual serviu de norte para a sessão monotemática esse tribunal no dia 28 de 5 de 12. Tá? Eu vou pular uns pedacinhos quanto à questão da inidoneidade, essa análise, né? E o que se referiu à decisão, e ainda, todavia, desce a minúcias a decisão quanto à responsabilidade tributária e notariamente supletiva
do artigo 267 do regulamento de ICMS, tá? Isso porque, na verdade, nós temos aqui efetivamente operações com substituição tributária. Então, é aquilo que eu falei de início, é aquela relativa à problemática da responsabilidade supletiva e subsidiária. Foi alguma coisa nova, vou comentar a parte, né, que veio na legislação, né, na nossa 6374, depois do regulamento, tá? E é algo que ele não muda efetivamente a responsabilidade, mas ele deixa mais objetivo essa responsabilidade supletiva e subsidiária. Tenho um amor especial por isso, porque eu e o Dr. Sérgio Ricardo de Almeida, nós somos responsáveis pelo primeiro volume do repertório de jurisprudência do TIT, tá, da GV, né, que nós temos ainda temos um grupo da GV, que este ano aqui, para uma doença que eu tive, eu não pude participar, eu saí, né, acabei saindo para o último repertório, mas foi exatamente naquilo que eu estudei, falei e abri o comentário nesse repertório sobre o 267, tá? E realmente é algo muito novo e ainda estamos estudando. E aí eu digo que do exame que efetuou dos autos, não constato preliminares objetivos a serem enfrentados, com exceção da nulidade do lançamento, a qual afasto. A falta de motivação legal do AEM resta destacada pelo artigo 11, inciso 11 e 12, né? Porque isso é o 267 acaba fazendo parte do 11 e 12, né? Esses artigos padecem de incompatibilidade na aplicação em conjunto, ocasionando nulidade do AIM por vício de fundamentação. Porém, a matéria restrita ao mérito é atinente ao interesse comum, responsabilidade solidária, mas especificamente pela responsabilidade supletiva e subsidiária, na forma no artigo 267, onde não ter recurso imposto por substituição tributária demonstrada a irregularidade no emitente das notas fiscais, o contribuinte deverá, como foi, ser notificado a recolher com a emissão imediata de concessão do crédito tributário. Em procedimento administrativo específico, foram declarados inidôneos todos os documentos emitidos por Palma-Real, nossa, me confundi já duas vezes, após 28 do 11, do 2 de 11, por ter existido estabelecimento, então, o fisco não nega isso, ele existiu, e após a cessação das atividades, haver emissão de notas fiscais, ficha resumo. Vou brincar no bom sentido, ou falar, ou comentar. Ontem eu fui fazer nos conformes, aliás, num lugar que eu fiquei arrepiado, né? Eu falei, caramba, onde eu vim dentro da cidade de São Paulo, né? Nem vou falar o bairro. Mas foi interessante porque eu fui fazer uma reverificação de uma suspensão de inscrição estadual que o colega esteve lá e suspendeu no CADESP, tá? E olha que interessante. Ele suspendeu no CADESP que o endereço do contribuinte constava lá no CADESP, em todas, e eu não sei como se faz isso, inclusive dentro da Secretaria da Fazenda, no cadastro, porque ela colocava a rua X sem número. Como é que eu vou saber onde é o contribuinte sem número, né? Embora fosse uma rua pequena. Aí o colega foi lá, não achou nada, porque realmente era um monte de porta de aço toda fechada, aí eram uns lugares meio estranhos, aí duas oficinas mecânicas, enfim, tá? Poxa, passado aí mais de 6 meses da suspensão, aí foi me dar uma experiência para verificar exatamente isso, tá? Se efetivamente não existia mesmo, se não existe. Poxa, eu cheguei na rua e não sabia nem o que fazer, né? Mas eu fui procurando lugar por lugar. Mas veja a demora que o fisco tem, porque ele não é onipresente, onipotente, que ele possa estar em todo momento, em todo lugar. E veja, essa inidoneidade, esse relatório, ele é declaratório, ele declara uma situação. Então, não há nem que se fala em retroatividade, ele vai descrever aquilo que aconteceu. E é interessante que, nesse caso, eu liguei, tinha um contador, né? Eu liguei para o contador me disse, olha, esse cliente me abandonou há alguns anos, nunca mais apareceu. Então, e aí eu estou confirmando e estou mandando para a delegacia para fazer exatamente o relatório de apuração. Poxa, mas naquela suspensão que o colega teve lá, e vai saber há quanto tempo ela não existia, sem nenhum nome, né? Quanto tempo se passou. Por isso, e não é retroatividade, na verdade, nesse relatório se dá o quê? Se dá aquilo que efetivamente aconteceu, pode ter acontecido, como no caso desse contribuinte que eu fui
constatar essa situação. E aí eu prossigo. Em procedimento administrativo específico, só foi uma látera, não está no meu voto. Foram declarados atendedores todos os documentos fiscais emitidos pela Parametral, para Palma Real, após 28 de 2 de 11, por ter existido estabelecimento e após a cessação das atividades, haver emissão de documentos fiscais. Ficha resumo número de folha 58. A recorrente argui a nulidade do AIN, alegando vício de fundamentação e que não estaria claro o que está sendo exigido pelo fisco. Veja, a leitura do AIN da acusação é clara, referidas às alegações, porém não socorre a interessada, eu vou substituir, saiu um purinho aqui com um I no meio, não socorre a interessada, posto que o relato da infração informe expressamente que, em razão de não se conhecer a origem das mercadorias, está sendo cobrado imposto próprio do suposto emitente, com base no artigo 11, inciso 11 e 12 do parágrafo 1º do Regulamento de 2000, e o ICMS-ST não recolhido com base no artigo 267, inciso 2, alinhado do regulamento. Lá nós temos a A e a B, tá? Tem uma pequena diferença. Por sua vez, os valores exigidos do ICMS, das operações próprias do ICMS-ST, estão devidamente discriminadas no anexo 2. Eu costumo falar duas coisas: ou se faz as acusações separadas, ou se faz um anexo demonstrando cada uma delas aquilo que está sendo exigido. É o caso desse processo. Perfeito. Assim, não é procedente a alegação da recorrente de que seria patente a confusão motivacional da exigência fiscais. Portanto, não ocorrem referidos vícios capazes de acarretar a nulidade do AIN. O argumento de que esses exames preliminares não se prejudicam o exame do médico, eles devem ser examinados. Aí, então, eu passo a fazer o exame. Lembro aqui, tá? Por amor, efetivamente, ao direito, à precisão, eu faço aqui uma breve referência, observação, tá? E comento o 142, que eu acho que está contemplado plenamente, está no auto, 34, tá? O conteúdo do auto de infração, perfeito, o que ele deve conter, o 35, lavrado, o auto de infração terá início de forma estabelecido em regulamento os procedimentos de cobrança administrativa, devendo o autuado ser notificado a recolher o débito e todos os requisitos se aprovam enquanto se presente no lançamento ou em debate. Este seu dever de ofício e foi integralmente realizado com constatação do crédito tributário, como ele é de cumprimento de forma na Constituição Federal. Então, efetivamente, eu falo sobre o lançamento, 142, o 149, tá? Transcrevo e digo que, nesse ponto, o lançamento é perfeito, só para contextualizar, e faço referência, então, olha, o contador informou que providenciou a abertura de uma empresa há anos desconhecendo o seu paradeiro, quase que se assemelha com aquilo que eu enfrentei ontem. A empresa não apresenta a GIA desde abril de 2011, sendo que, ao constar do processo, do relatório, sendo que as entregues anteriormente não guardam qualquer relação com o volume de notas fiscais eletrônicas emitidas, não consta recolhimento de ICMS e ST pela entrada das mercadorias sujeito ao regime das substituições tributárias, oriunda de outras unidades da federação, não consta do CADESP, foram declarados em todos os documentos supostamente emitidos pela Palma Real, a partir de 28 de 2 de 11. No entanto, alega que a declaração de nulidade não poderia ter efeitos retroativos. Tal argumento não serve para refutar a acusação. Ressaltamos que a declaração de nulidade de documentos fiscais atestam fatos preexistentes e independente de qualquer publicação. Ela é elaborada após um certo lapso de tempo, porque os procedimentos para verificar a nulidade do documento só se desencadeiam após terem sido encontrados indícios de irregularidade. A propósito, os efeitos do ato administrativo que divulgue a inidoneidade de documentos fiscais são ex tunc, dada a sua natureza não constitutiva e sim meramente declaratória, pois, repita-se, a inidoneidade decorre não de qualquer ato de administração, e sim da falsidade material e ideológica que vicia tais documentos. Nesse sentido, é, portanto, importante destacar que a averiguação fiscal apenas constata situações jurídicas já estabelecidas, tendo em vista que o vício existe desde a emissão dos documentos fiscais.
como a constatação da fraude, a consequência da emissão dos documentos fiscais inábeis só foi detectada a posteriori, nem poderia ser de outra forma, pois o procedimento irregular adotado espera fundamenta-se nesse delay temporal, ou seja, na regular demora dessa apuração, que somente pode e acaba por acontecer depois do ato. Assim, não é razoável esperar que o fisco, que não pode ser onipresente, tenha condições de oferir em tempo real a verdadeira condição dos milhões de contribuintes por ele administrado. De tal sorte, essa velocidade não é de forma imediata, mesmo porque é necessário ao fisco, para efetuar a declaração de inidoneidade, efetuar também as devidas e necessárias investigações para ter certeza. Vou tirar um G que vem a mais aqui. Para ter a certeza do fato. Assim, não procede a alegação de que a declaração de idoneidade de documentos fiscais não pode retroagir. Não se trata de retroação ou retroatividade. É um erro esse tipo de afirmação quando temos um ato que já nasceu viciado. Esse vício é de origem. Não há de se desconsiderar a retroatividade. Não existe o que retroagir, pois o documento fiscal é desde a sua emissão. Inclusive estava com sono nesse dia. Irregular, nulo por si, por seu surgimento. Tal declaração atesta um fato de que existe desde o princípio e independe de qualquer publicação. Aliás, a declaração de unidade não cria, ou determina, ou extingue nenhum direito, apenas declara e informa uma situação fática, a da irregularidade do suposto emitente, do suposto emitente de notas fiscais, assim, o ato pelo qual o fisco declara a inidoneidade dos documentos é meramente declaratório e não consistiu nos direitos. O fato é existente, é evidente que o documento é inidôneo porque contém falsidade, não porque um ato administrativo assim o declarou. A declaração de idoneidade atesta um fato que existe desde o princípio, independente de qualquer publicação. E eu não vou cansá-los, eu fiz só questão de afirmar, em razão da insistência da ilustre patrona, a qual já parabenizei pela insistência e pela força, tá? Transcrevo uma decisão do meu nobre par, tá? Hoje aposentado, Rafael Moraes da Torre, um grande juiz, um grande amigo, perfeito, transcrevi. É bom lembrar que as normas infralegais, como o ato de suspender a eficácia da inscrição do emitente com data retroativa, encontra-se respaldo no artigo 103, inciso 1º do CPN, que diz: salvo disposição contrária, entra em vigor os atos administrativos a que se refere o inciso 1º do artigo 100, na data da sua publicação. Portanto, há, assim, segurança jurídica, previsibilidade. Tá? Mais uma vez, eu digo que não é possível ao fisco, né, ser onipresente, onipotente para isso, ele não é Deus. Tal declaração atesta o fato de que existe declaração a princípio, e eu prossigo analisando, então, essa questão, perfeito, e afasto esse argumento. Lembro aqui a citação da representação fiscal sobre isso, que, inclusive, ela transcreve trecho de volta do meu grande amigo também, que eu estive com ele na última reunião do CODECOM, né? Agora em novembro, Fernando Moraes Salaberry, transcrevi o voto dele também, tá? Embora que ele goste de se meter. São, portanto, nulas desde já surgimentos de operações realizadas pelas empresas irregularidades. Lembro a portaria CAT 162 de 2008, tá? Lembro outra fala da representação fiscal sobre exatamente a Palma Real, e passo a examinar, então, a questão de mérito, a inidoneidade, e digo aqui que não é bem clara a acusação, a dizer que a emissão é atribuída à Palma Real Comercial, inscrita no cadastro, cujos documentos foram considerados inidôneos, uma vez que emitidos por contribuinte, que nas datas das operações, é bem clara a acusação, encontra-se em situação irregular perante o fisco, que teve sua inscrição bloqueada desde o 28 de 2 de 11, né? E aí diz ainda, ter existido estabelecimento após a cessação das atividades, haver a emissão de notas fiscais. Então, isso tudo é bem claro. No processo, inclusive, a questão do 11.11 e 11.12, tá? Referidos documentos por essa empresa foram declarados inidôneos, tá? E aí eu começo a entrar na questão da prova, do relatório de apuração juntada, da prova, os protocolos DOC, a prova número 7, tá?
o recebimento da mercadoria, não vou cansá-los com isso. E aí, com efeito, ao meu ver, aliás, tema da minha pesquisa corresponde à publicação do Observatório Jurisprudencial da Fundação Getúlio Vargas, corresponde especificamente ao artigo 267, falo aqui a letra A, B, que é em razão de fraude, dolo, simulação, mediante lavratura, aqui a lavratura é de imediato, e o B, sim, nos casos de imediatamente notificado, após notificado, não é dado um prazo para o contribuinte recolher, assim, não recolhido é efetivamente lavrado. De tal sorte, o regime de ST implica no pagamento por antecipação de imposto de incidentes nas operações, eu falo um pouquinho dela, falando no 267, né? A antecipação, tá? E entram na disciplina comum das disposições da legislação, né? Então, assim é que, com relação ao tema responsabilidade do subsídio, esta é atrelada à substituição tributária, cabendo, então, considerar a análise da matéria relativa à simulação e ou fraude em razão da forma, tá? E aí eu falo um pouco disso, eu analiso, deixo a detalhes, tá? Meu voto tem 60 laudas, tá? Então, por isso que eu vou me permitir pular algumas coisas. Falo, então, da boa-fé, inclusive à luz do 2067, né? Da responsabilidade supletiva, que é o próprio 267, tá? Eu queria chegar num lugar aqui embaixo. Dê só detalhes sobre isso, tá? Gosto do tema, não vou confessar de forma contundente. Deixa assim de fazer qualquer referência à ocorrência ou presença de dolo, fraude, simulação, ou mesmo prova ou atrás a prova referente à situação. Nesse sentido, portanto, uma das grandes questões, por exemplo, que surge no sentido de se determinar se na hipótese em questão está a mercadoria sob regime de exclusão, ou contribuinte, colhe muito, o contribuinte ao qual enuncia que a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário. No caso, o legislador está atribuindo a responsabilidade não só à terceira uma pessoa, mas àquele que o contribuinte que irá promover o fato gerador futuro. Então, tem toda uma relação. Lembro aqui do 128 do CTN, tá? Enfim. Vou descer mais um pouquinho. Fala dos PGFs que foram efetuados, enfim. Fala do 136, eu escrevo decisões. Falo da verdade, aí eu entro na questão da decisão do Superior Tribunal de Justiça, né? Quais são os itens? Demonstração da veracidade da compra e venda efetuada, a existência de ato declaratório de nulidade, a responsabilidade do adquirente de boa-fé, assim não obstante os argumentos recorrentes, todos esses pressupostos. Ademais, cabe lembrar que no curso da ação fiscal, a recorrente foi notificada a apresentar informações acerca da transação comercial, pagamento, transporte, a apresentar documentos capazes de confirmar a efetividade das operações com a palma real. A notificação não foi atendida de forma satisfatória, como pode-se verificar nas folhas 80 e seguinte. De acordo com a disposição do artigo 22A da 6374, cujo texto encontra-se reproduzido no artigo 28, a veracidade das regularidades dos fornecedores e clientes é obrigação legal do contribuinte, além de ser indispensável a garantia da legalidade se o negócio é exemplo dos demais operações. Todos não demonstrou que a época do pós-operante teria adquirente na forma do 28. Da análise que efetua os autos, observa que os documentos assistidos pela recorrente no curso da ação fiscal, na defesa ou no recurso ordinário, não são capazes de mostrar inequivocamente a verdade e a veracidade das operações com a palma real. Com efeito, não há nenhum documento válida relativo ao transporte das mercadorias, porque, por exemplo, a DANF de número tal, folhas 83 a 120, não estão preenchidos todos os campos relativos ao transporte, volume transportados, sequer indicada a placa de veículo que deveria ser utilizado no transporte. Importa destacar que em todas as notas fiscais consta a informação de que o frete é por conta do contribuinte. Tá, código 0. A recorrente escritura por sua conta e risco do domínio fiscais que, sem a correta indicação dos dados relativos ao transporte, essa situação ocorre em desacordo com o artigo 127, inciso 6
do regulamento, o fato das informações atinentes aos transportes não constarem integralmente das notas fiscais. Eu falo um pouquinho mais sobre isso. E aí eu venho, prova de pagamento, que é uma das questões até que deu origem à anulação, né, que volta o processo. A prova do pagamento juntadas, por exemplo, são cópias de recibos, documentos de folhas 331 a 346, agendamento de transferência entre contas, folha 173, 205, relatório de contas a pagar, folhas 204, 207, planilha de folhas 287 e 288, e folhas de extrato bancário 289 seguinte. Material de prova ao qual não se encontra de tal sorte suficiente para demonstrar cabalmente que houve pagamento das operações para a empresa Palma Real. Assim, por exemplo, quanto aos recibos, esses estão meros papéis de emissão unilateral destituídos de elementos válidos para corroborar sua legitimidade e veracidade. Neles não há sequer identificação da pessoa que, após a assinatura, impossibilidade de verificação se eles foram assinados por pessoa com poderes para quitação. Estes não prestam a fazer prova do pagamento do preço das mercadorias. Ainda não foram apresentados recibos de todas as notas fiscais e em vários deles, a saber, documentos folhas 332, 333, 338, 345, 346, apenas é efetuada uma referência à nota fiscal, a que não estão elencadas no auto de infração, não sendo permitidos qualquer vínculo entre elas. Em alguns recibos, o valor não confere com o valor das notas fiscais, por exemplo, 337, 339. Considerando os valores apenas dos recibos que indicam notas fiscais elencadas no anexo 2, a soma de 2.636.204,67 é inferior ao valor das mercadorias, indicando o valor de 3.141.855,90. O recibo de folhas 92, aliás, o recibo número 92 de folhas 335, foi emitido em 2 de 4 de 11, referente à nota fiscal emitida em data posterior, em 13 de 4 de 11, folhas 107, 106, 107. O relatório de contas a pagar e planilha de folhas 204 a 288 são também de emissão unilateral e falacioso. A recorrente não indicou nem apresentou documentos aptos para corroborar a legítima dos dados constantes dos relatórios e planilhas. Em recurso ordinário, o argumento interessado sobre a prova de pagamento. A prova de pagamento apresenta pelo contribuinte, conforme demonstrado em anexo, ou seja, extratos de transferência bancária, agendamentos, transferência, aqui é o que ela argue recorrente, né? E eu digo, porém, na verdade, e objetivo, nada apresenta, faltou um N, faltou um erro. Também cabe ressaltar que as folhas de extrato bancários 289 e esse seguinte foram incluídos manualmente números das notas fiscais ao lado de alguns lançamentos. Os valores do extrato não correspondem exatamente aos valores das notas fiscais. Além disso, há informação de que os dados constantes dos extratos estão sujeitos às alterações, folhas 295, 296, 297, etc. Ainda também as folhas 175, 203 foram juntados a agendamentos de transferência bancária e não comprovantes de que teria ocorrido a efetiva transferência de numerário. Ademais, não fazem nenhuma indicação às provas de operações daqueles valores. Não há sequer como cogitar e considerar certeza da existência de tais contas que podem ser abertas por empresas de fachada, costumam abrir prova, conta bancária. As folhas 81 em resposta à notificação de fiscal recorrente informou que os pagamentos foram efetuados para a empresa P. Guimarães, através de recibo referente à empresa não é mencionada ao que consta dos recibos, nem é a emitente das notas fiscais. Assim é que a simples escrituração de notas fiscais eletrônicas de regime de entrada não prova a velocidade das operações, uma vez que não se trata de documento hábil, como temos na legislação. De outro lado, não existe nenhuma comprovação hábil da efetividade das operações de compra do autorização. Assim é que a infração encontra-se devidamente comprovada, o conjunto probatório instrui aí. Aí eu vejo aqui, olha, por exemplo, anexo 1, anexo 2, eu transcrevo eles, tá? O PVF que foi realizado, a notificação da parte, a resposta da recorrente, o relatório circunstanciado, fala um pouco da responsabilidade supletiva ou subsidiária, faltou um S, subsidiária, no artigo, também achei que tinha caído, no que se refere ao interesse comum, tá? Eu abri um capítulo no meu voto,
exatamente sobre isso. Estou afastando os argumentos, transcrevo o item 49 da representação fiscal, da sua manifestação, transcrevo também a 50, vez que a recorrente foi notificada pelo fisco por a 70, apresentar informações acerca da transação comercial com pagamentos, transporte certo e apresentar documentos capazes de conformar a efetividade das operações como a palma real. A notificação não foi atendida de forma satisfatória, como pode se verificar as folhas 80 e seguintes. Eu lembro o 28 aqui mais uma vez. Não há documentação válida relativa ao transporte das mercadorias, faço algumas observações sobre isso, não vou cansá-los também. Não foram apresentados recibos de todas as notas fiscais e vários deles, falo quais são, tá? Lembro do recibo de folha 92, faço algumas observações. E elementos subsidiários, né, ao meu voto, elementos subsidiários. Súmula 10, data do recebimento, recebeu, né, em maio de 11, então, pela data do recurso ordinário, ano de 2015, não vejo argumentos sobre a matéria, todavia entende e conclui por aplicável a súmula 10 reformada. Então, estou aplicando aqui a súmula 10 reformada e concluo. Na presença de pressupostos de solubilidade, reconheço o recurso, muito embora limitada a minha análise ao quanto decide em grau de recurso especial, ao recurso ordinário do par... Faltou um C. Parcial provimento para manter o feito. Faltou um A também. Para manter o feito fiscal. Porém, em razão do período, aplicar a súmula 10 reformada. A data de hoje, 23 de janeiro de 25. Sexta Câmara, é assim que eu voto, tá? Dúvida, só deixa aqui, com isso recuando, alimentando parcial, provimento para manter. Cadê o R? Faltou um R aqui na emenda. Meu voto já estava lá desde que eu fiz, nem sei há quanto tempo, mas eu vou recolocar que eu fiz alguns pequenos ajustes, tá? Tá, o Zulim, É assim que eu enquanto voto. você lança aí, eu vou me adiantar aqui. Eu fiz Tá. uma breve preferência nesse caso, Hum, vou registrar depois do voto do Dr. Zulli. Basicamente, só divergindo quanto à extensão do voto mesmo. hum, É, é até um ponto que hum, foi observado pelo Dr. Zulli, né? hum. Conforme se extrai da decisão proferida pela Câmara Superior, voto de relatoria do Dr. Maluf, o recurso fazendário foi conhecido e provido para reformar a decisão recorrida no tocante à responsabilidade solidária e à responsabilidade supletiva, determinando-se o retorno dos autos para a instância qual, né, complementar o julgado examinando a alegação de boa-fé apenas. E então eu entendi, né, que os limites decisórios eles foram firmemente delimitados pela Câmara Superior, de modo que não há judicância, não mais, dessa Câmara Julgadora para deliberar, ainda que em passant, como fundamentação obter dicto, sobre qualquer argumento preliminar, meritório ou subsidiário que não seja alegação de boa-fé, Hum. com óbvia exceção à limitação dos juros à Selic, né? Isso que é uma questão simulada de aplicação cogente. Então, isso independe da limitação prevista, né? Então, eu estou dizendo aqui que essa preferência se presta apenas para, divergindo do voto do relator, limitar a análise decisória apenas à questão da boa-fé manejada pela recorrente, não mais cabendo discussões, inclusive sobre cabimento ou não da tese da boa-fé, a hipótese infracional diversa, né, de crédito indevido, visto que a Câmara Superior já determinou a reanálise dos autos sob essa premissa. E aqui, na verdade, eu estou concordando com o Dr. Zulli, né, na análise da boa-fé. Digo, né, que quanto aos pagamentos, relaciono os documentos que foram juntados e digo, por exemplo, que os recibos juntados são documentos sem força probante, ao passo que subscritos de forma apócrifa, né, não há identificação de quem assina, sendo que para vários desses recibos referencia-se a notas que não foram objeto da autuação, de que o relatório de contas a pagar e a planilha são de feitura unilateral, sem qualquer força probatória,
E quanto aos extratos bancários, observe que foram incluídos de forma manuscrita o número das notas fiscais ao qual se relaciona, frisando que os valores dos extratos não correspondem exatamente ao valor das notas. E, por fim, quanto ao agendamento de folhas tais, como bem diz o nome, traz de agendamento, não havendo os comprovantes da efetiva concretização da transferência. Em suma, a simples fragilidade das provas de pagamento já são suficientes para desmerecer a questão da boa-fé, independente do cumprimento ou não dos outros requisitos. E também estou aplicando a súmula 10, né? Então, a minha divergência aqui é só com relação à extensão do voto, porque eu entendo que essa delimitação ela é necessária para que a gente não dê margem a eventual discussão sobre questões que já foram decididas e finalizadas na Câmara Superior. Então, esse é o voto, eu vou lançar. Dito isso, em debates, doutor Tiago, pela representação fiscal, tem alguma consideração? Não, presidente, apenas parabenizo o doutor Stephanie, doutor Rafael e o senhor também pela preferência. Agradeço. Somente isso, obrigado. Tá. Doutor Bertolucci, alguma consideração? Da mesma maneira, nenhuma consideração, o voto é bastante completo. A vosso esclarecimento acerca da amplitude também. E parabenizo tanto a doutora Stephanie quanto o doutor Júlio Neto pelas exposições muito claras, muito dirigidas. Perfeito. Doutor Silvestre? Parabenizo a doutora Stephanie e o doutor Zuli. E eu também entendi da forma da delimitação feita pelo doutor Ítalo. Parabenizo também e vou acompanhá-lo porque eu entendi efetivamente que trata de uma decisão apenas limitada à boa-fé. Então, vou acompanhar o doutor Ítalo. Perfeito. Na verdade, eu procurei estender um pouco. Minha decisão é em relação à boa-fé e análise dos documentos, como disse a Câmara Superior, né? Mas, efetivamente, tem coisas que efetivamente precisaria abordar para chegar à conclusão da não ocorrência da boa-fé, não demonstração, efetivamente, e também Superior fala sobre a questão da responsabilidade, né? Por isso que eu abri aquele tema bem no finalzinho do meu voto, tá? Então, eu vejo que eu concordo com o doutor Ítalo, mas a minha abordagem, embora tenha feito referência a questões da, da- do próprio recurso, do próprio processo em si, é exatamente por isso que eu disse no comecinho, quando eu abri em relação ao conhecimento, né? Exatamente a esses dois pontos centrais, tá? Tá. Fazendo aqui a verificação do quórum, os colegas podem confirmar a presença nesse processo em si. Confirmado. Em votação. Encerro a votação. Então, com relação à questão da boa-fé, tornou-se uma questão unânime. Doutor Stephanie, entendendo que não há boa-fé e mantendo o auto de infração nesse sentido e aplicando a questão da súmula 10 revisada, então haverá redução dos juros pela taxa Selic, foi assim que votado. Agradeço a presença da doutora. Obrigado. Agradeço a todos pela atenção. Ótimo dia. Obrigado. Deixa eu só confirmar, doutora Júlia, a doutora está acompanhando pela Agetal, é isso? Bom dia, é isso Bom mesmo, dia. é acompanhamento. Tá bom. Doutora, sabe como se pronuncia? É Agital, o nome da É empresa? Actal. Agital? Tá, agradeço. Então vamos seguir para esse Obrigada. processo. Auto de infração 4075-921, Agital. Minha relatoria, tá? Haverá só acompanhamento pela doutora Júlia, que encontra-se presente. Então, me permito aqui fazer a leitura do voto e eu já vou, na leitura, contextualizar o porquê tomei a decisão que tomei, tá? Digo aqui que
há limites também judicantes estabelecidos pela Câmara Superior, aliás, eu vou aqui alterar, descrevendo o acórdão superior, qual foi a decisão tomada e quais são os limites, tá? E aqui eu digo que, entendo que deve ser rejulgado o item 1 quanto ao mérito e o item 2 quanto ao pedido de aplicação do 527A. Então, esses foram os limites que estabeleceu-se a Câmara Superior para julgamento, tá? Então, digo que restam superados eventuais argumentos preliminares ou subsidiários já enfrentados pelo acórdão parcialmente anulado, cuja decisão nesses pontos prevalece. E aí eu volto à questão do item 1.1, que se refere à falta de recolhimento do ICMS referente a transferências interestaduais de mercadorias importadas para o estado do Rio de Janeiro, submetidos a processo de industrialização relacionados no mesmo demonstrativo em virtude de se aplicar a essas operações a alíquota de 4%, sendo que, conforme dispõe a resolução do Senado e o regulamento do ICMS, tal alíquota só poderá ser utilizada nessas operações para produtos não submetidos a processo de industrialização. E aqui destaca que o contribuinte ele não entregou e não possui ficha do conteúdo de importação para essas operações. Superada a preliminar de mérito relativa à nulidade do auto de fração, não submetida a rejulgamento por essa Câmara Julgadora, defende-se a recorrente no mérito a existência de comprovação do conteúdo de importação superior ao patamar de 40%, como condição para a utilização da alíquota reduzida de 4%, e que a apresentação da ficha de conteúdo de importação é uma obrigação acessória e não uma condição requisito para a aplicação dessa alíquota. Digo que a entrega do arquivo contendo a ficha do conteúdo de importação é evidentemente uma obrigação acessória, entretanto, tal obrigação acessória é, ao meu sentir, condição ou requisito obrigatório para a fruição da alíquota de 4%, eis que somente a FCI será possível a aferição ou a comprovação do conteúdo de importação superior ao patamar de 40%. A alegação de que o regulamento não impõe a apresentação da ficha como condição para a utilização da alíquota de 4% não se sustenta, ao passo que o convênio CMS 38 de 2013, subscrito pelo Estado de São Paulo, estabelecia os procedimentos a serem observados na aplicação da tributação do CMS previsto pela resolução do Senado Federal, incluindo o dever de contribuinte industrializador preencher a ficha, cujo layout foi estabelecido pelo convênio, trazendo a obrigação de constar a descrição da mercadoria, o código de classificação, o código do bem, o código de RETIM, quanto ao bem no mercado, enfim, outras tantas obrigações. Ademais, com o convênio, em sua cláusula 7ª, que as operações interestaduais com bens e mercadorias importados que tenham sido submetidos a processo de industrialização deverá ser informado o número da FCI no campo próprio da nota fiscal, reforçando que a FCI é sim condição para aproveitamento da alíquota de 4%, não havendo como substituí-la por outra forma de documentação. De mais a mais, a Portaria CAT 64 de 2013 dispõe ser dever do contribuinte entregar previamente a FCI em operações com produto submetido a processo de industrialização, e aqui eu transcrevo. Assim, a normativa estadual exige a apresentação da ficha, não havendo previsão legal de substituí-la por outra forma de documentação probatória, evidenciando ser condicionalmente única documentação hábil a chancelar a utilização da alíquota de 4%. Logo, a documentação apresentada pela recorrente, a saber, planilha de cálculos, ficha técnica dos produtos, exemplo de notas fiscais para fins de conferência do cálculo do conteúdo de importação e exemplos de notas fiscais, não se presta a substituir com força probante a exigível ficha do conteúdo de importação. Assim, explicitamente afirma-se: não se trata aqui de ignorar a documentação apresentada, mas afirmar catedraticamente que tais documentos não se prestam, em substituição à FCI, a demonstrar o conteúdo de importação das mercadorias. Nesse sentido, as notas fiscais nada comprovam, eis que delas não consta o número da ficha, reforçando que se apenas as notas fiscais fossem suficientes a demonstrar o conteúdo de importação, a FCI jamais teria sido criada. As fichas técnicas do produto denotam se tratar de produto alimentício natural, induzindo-se a compreensão de que o acréscimo industrial é pouco substancial, de modo que o conteúdo de importação seria provavelmente superior a 40%. No entanto, repise-se
permitindo que se avalie o controle de importação através da documentação diversa da FCI, e admitir que tal documentação única prevista pela legislação de regência é irrelevante ou substituível. Por fim, as planilhas florestais pouco agregam, identificando inclusive a última linha da planilha de florestais, indicando controle de importação de 103%, ou seja, percentual impossível, reforçando que as planilhas florestais não contêm todas as informações que conteriam na FCI, reforçando que a impossibilidade de se recatar essa documentação substitutiva apresentada pela recorrente. Não há dúvidas de que as mercadorias, no caso amêndoas cruas, foram integralmente importadas e é incontroverso que tais alimentos foram submetidos a processo industrial, no caso a torrefação, mas não se acata a demonstração por documento diverso da FCI de que as mercadorias importadas mantiveram o controle de importação superior a 40%, exatamente em razão das FCIs, única documentação hábil a demonstrar tal percentual. Em suma, conclui-se que a documentação apresentada não se presta, por insuficiência ou falta de previsão legal, a substituir as fichas de controle de importação, de modo que a recorrente, conforme premissa fiscal, não poderia adotar a alíquota de 4%. Ainda em caráter meritório, autorizando-se rejulgamento nesse ponto, defende a recorrente a inconstitucionalidade da exigência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E aqui o ponto de acatamento. A representação fiscal ela fala em contrarrazões sobre o julgamento da DC 49, dizendo que não tem efeito vinculante. E aqui eu estou dizendo que com razão a recorrente, por conta do julgamento do Supremo Tribunal Federal que se encerrou, aqui tem uma delimitação temporal, né? Digo que no que toca à exceção dos processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão, dúvidas não há de que até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29/4/2021, todo e qualquer processo que já houvesse sido concluído até a data que foi excluída a aplicação do quando decidido, de modo a impedir eventuais pedidos de restituição ou compensação lastreados em situações já definitivamente julgadas. Já quanto processos ainda em curso naquela ocasião, foram excepcionados os efeitos prospectivos, de modo a receberem a aplicação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Então, digo que trata-se aqui de processo administrativo pendente de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito pelo STF, que ocorreu em 29/4/2021, ou seja, encontra-se incluído na ressalva de modulação de efeito, de modo que aplica-se, no caso em concreto, a decisão do STF na DC 49, ou seja, reconhecendo-se que não incide o ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, tal qual o caso em apreço, para todas as suas operações. Digo que entendimento outro se traduzirá em mera renitência, com consequências econômicas desfavoráveis ao próprio erário. Nesse sentido, reforço que a adesão da decisão do STF por esse Tribunal Administrativo satisfaz com plenitude a função deste, exercendo o controle de qualidade dos lançamentos tributários, compreendidos ainda aqueles que não se preservarão em qualquer instância do Poder Judiciário, ainda que eventualmente se discorde quanto à tese definida pelo STF. Então, estou cancelando o item 1. Aqui um ponto interessante. A Câmara Superior ela tem definido uma questão de converter os julgamentos em diligência para que as partes se manifestem sobre os efeitos da decisão do STF e tudo mais. E a indicação é que se faça isso também em câmaras ordinárias, né, para que não tenha problema com a manifestação das partes. Mas, primeiro que isso é uma sugestão e não uma ordem, e segundo que é para cada caso um caso, né? Os processos que estão na Câmara Superior, via de regra, são processos bem mais antigos, em que as discussões quanto às transferências sequer esbarravam na questão da ADC do STF e mais se sustentavam na súmula do STJ, súmula 66, outras discussões com relação à transferência. Então, basicamente, a preocupação da Câmara Superior é que as partes se manifestem exatamente sobre a questão da ADC do STF. Aqui, nesse caso em concreto, as partes se manifestaram.
O contribuinte se defende com essa premissa, a representação fiscal se contrapõe a ela, dizendo sobre os efeitos e tudo mais. Então, eu não entendo que isso que seja objeto de diligência, porque as partes já falaram. Isso num primeiro ponto. E no segundo ponto, ainda que assim não fosse, talvez eu nem converteria em diligência mesmo, porque eu entendo que aqui é uma questão de aplicação da decisão do STF. O que as partes dizem, o que as partes pensam sobre essa questão é, é irrelevante nesse ponto, porque aqui é uma questão de se aplicar a decisão do STF e ponto. Não há mais tese a ser discutida, e sim uma questão de deferência ao que o STF já decidiu, já está transitado em julgado. Então, é, penso ser muito excesso de preciosismo e converter o julgamento em diligência, por isso, por essas razões, já estou decidindo, por entender que já é uma causa madura a ponto de ser decidida nesse ponto. E vou ao item 2, que aqui a apreciação é só com relação ao 527A. Aqui eu digo que, como sempre defendi, né, que a disposição é clara de que o julgador poderá reduzir a multa ou relevar a multa, né? Ou seja, sem natureza imperativa, ficando condicionada à discricionariedade do julgador. No caso em concreto, eu admito que os requisitos foram atendidos, mas quanto aos requisitos subjetivos, anote que esses não se revelam como reiteradamente defender a representação fiscal, um impeditivo legal, mas sim um balizador, restando sedimentado na Câmara Superior o entendimento de que são questões de dosimetria e não requisitos objetivos, né? Não se constitui óbice a concessão. Ou seja, poderá entender o julgador que o porte econômico, por exemplo, justifica a manutenção da penalidade aplicada, eis que é adequadamente dosada, cumprindo o binômio punitivo pedagógico da multa. De outro lado, poderá entender o julgador que o porte econômico dos antecedentes não são, no caso concreto, suficientes a justificar a preservação da penalidade no quanto aplicado. Essa é a essência do 527A, permitindo o julgador, em casos específicos, avaliar objetivo e subjetivamente se a penalidade aplicada cumpre o seu papel, sem que isso implique em reconhecer a multa como confiscatória, mas em contrapartida entender que naquele caso em concreto tal penalidade merece melhor dosagem, com maior justeza e equilíbrio para penalizar o contribuinte infrator. Aqui digo que vislumbro não existir antecedentes desabonadores, eis que a planilha trazida de folhas tais não indica a existência de outra autuação contendo a mesma infração, de modo que não há reincidência infracional. Por outro lado, o porte econômico não é demonstrado pela recorrente, nem é possível extrair tal constatação dos autos. No entanto, independente do porte econômico, se pequeno, médio ou grande, temos que a penalidade em valores originais alcança um montante de 9.420. A multa é ínfima e revela-se adequada a penalizar o contribuinte cumprindo com justeza o binômio punitivo pedagógico da multa. Assim, digo que, embora o contribuinte cumpra os requisitos objetivos autorizando o julgador a apreciar o cabimento da redução ou relevação, vejo que a penalidade de baixo valor, ainda mais baixo quando se liquidado com as reduções legais, não justifica qualquer redução ou relevação. Então, estou mantendo o item 2. E aplicando juros pela Selic, que aqui é aplicável ao caso concreto, trata-se de um modo de fração de bem antigo. São essas as minhas considerações, já registrei o voto. Queria ouvir o Dr. Tiago, pela representação fiscal. Presidente, apenas parabenizar pelo voto e sem mais considerações. Creio que essa questão do STF já se tornou realmente intransponível nesse caso aqui. Não consigo. Fui dar uma olhada nas notas para ver se tratava de transferência mesmo, o mesmo CNPJ tal, e é o mesmo CNPJ base. Sim, Então eu não sei os outros colegas aí, mas eu não vejo como a gente superar essa questão que já foi. O processo é antigo mesmo, foi lavrado em 2016, ele estava em curso naquela data, 29/4/21. Então, não sim, vejo como superar essa questão. sim. O Dr. Tiago ele apontou as duas condições elementares aí para essa discussão, que é
uma coisa que é incontroversa, que é a transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Essa questão sempre constou do auto de infração, né? Não é uma divergência, são transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. E a questão do auto de infração ter sido lavrado antes daquela delimitação temporal prevista pelo STF, né? Que é o que é a questão objetiva que a gente vai analisar, se foi ou não, se está dentro ou não dessa baliza temporal. É um corte temporal, é uma questão objetiva, está antes ou não está, e a partir desse momento a gente consegue delimitar, tá? Dr. Zulli, alguma consideração? Não, sem considerações, na verdade, é aquilo que eu já comentei, tinha comentado em superiores, entendem um pouco diferente, ele acha que deve até mandar para a procuradoria manifestar-se para o contribuinte, tá? Mas veja bem, eu acho que diante da modulação, efetivamente nós temos dois momentos, o anterior e o posterior, não é isso? Para mim, esse caso, com a maioria que nós temos aqui em apreciação no tribunal, são anteriores. Então, efetivamente se aplica e pronto. Eu não tenho que falar é situação de transferência, não é, tem ou não, aguarda ou não aguarda, até porque realmente ficou uma questão muito estranha, ao meu ver, tá? Em relação ao próprio crédito, tá? Eu fico pensando, nós tínhamos alguma coisa que funcionava direitinho, e o doutor Silvestre vai concordar comigo, né? Porque funcionava era o débito, crédito, vindo, ia documentalmente, mas era tudo bonitinho. Aí o que aconteceu? Aconteceu exatamente essa adesão, a insistência de alguns grupos, poxa, bagunçou. E, sinceramente, eu acho que nós abrimos uma janela para fraude. Me desculpa. Depois de 30 anos ou mais, lá sem nem lembro na Fazenda, eu acho que nós abrimos uma janela que não deveria ter aberto. Mas abriu. Está aí. Nesse caso aqui, eu concordo plenamente com o relator. Tá? Me desculpa aqueles que pensem ao contrário. Perfeito. Aliás, eu tenho que vai entrar, que está mais ou menos assim, e eu meio me senti obrigado a acompanhar o que tem acompanhado aí, o que tem entendido superior, mas não é minha posição nua e crua. Tá bom. Dr. João Emílio? Parabenizo ao relator pelo voto, muito humilde, e eu sou daqueles que admite que o que fazemos aqui se denomina jurisdição e que, portanto, em havendo repercussão geral ou recursos repetitivos, isso se torna para nós impositivo. Então, eu acompanho o voto integralmente. Perfeito. Dr. Silvestre? Parabenizo o doutor Ítalo pelo voto e concordo com tudo que ele falou, realmente é isso mesmo. E está muito bem detalhado no voto e parabenizo e vou acompanhá-lo. Perfeito. Encerro então aqui os debates e faço a verificação do quórum, pedindo aí os colegas que confirmem a presença. Todos confirmaram em votação. Todos votaram, encerro a votação. Prevaleceu então, doutora Júlia, voto do relator, que conhece e parcialmente proveu o recurso ordinário, cancela o item 1 e com relação ao o que resta desse auto de infração aplica a súmula 10, né? Aplica a limitação dos juros à Selic. Foi assim que votado. Agradeço pela presença. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Voltando aqui à ordem da pauta, 4057-029, Campi Alimentos Comércio Distribuidora Limitada, minha relatoria, voto tá aqui registrado. Também é um processo em que a Câmara Superior ela estabelece limites, retorna em anulação, né, da Câmara Superior, e digo que pelos limites estabelecidos pela Câmara Julgadora, pela Câmara Superior, deverá ser rejulgado apenas o item 1, apenas em relação à preliminar de mérito,
manejado pelo contribuinte. Então, é uma preliminar, basicamente dizendo a inépcia da acusação, né? Basicamente pleiteando a anulação da autuação fiscal por algumas questões, né? E eu rememoro qual é o item 1, né? Que é falta de pagamento relativamente às entradas de mercadorias sujeitas a ST, sem que tenha havido a comprovação de pagamento do complemento do imposto em razão do erro na base de cálculo da substituição tributária. Anote que as operações objeto são, em sua maioria, devolução de mercadoria, principalmente sucos e refrescos, originalmente remetidos pela recorrente para estabelecimentos localizados em outros estados de federação. A ocorrência da devolução de mercadorias corresponde a uma nova entrada, razão pela qual deve ser efetuada a retenção do imposto. Diz que nas operações relacionadas ao demonstrativo tal não houve pagamento devido a título de substituição tributária ou o imposto foi retido a menor. Então, essa diferença está sendo exigida aqui no auto de infração. Pois bem, quanto à porção argumentativa de que o agente fiscal glosou as operações estão fora do campo da ST do ST, como, por exemplo, chocolate granulado e chocolate forneável, que possuem embalagens acima de 1 quilo, então estariam fora do campo de incidência, aponta-se que a contraposição precisa da representação fiscal, dizendo que, da simples leitura das transcrições das notas, está equivocado autuada, vez que as embalagens objeto da operação são de 130 gramas ou de 1 quilo, e, portanto, sujeitas a ST. Ou seja, o argumento manejado pela Econ não condiz com as provas dos autos no sentido de exigência fiscal em relação a produtos fora do campo de incidência. Nesse sentido, vez que a recorrente, embora alegue, não demonstra ou mesmo cita quais as operações seriam com chocolate granulado e chocolate forneável com embalagens acima de 1 quilo, invocando-se aqui o vestus brocardo alegar e não provar o mesmo que nada alegar. Ainda que assim não fosse, a hipótese de exigirem operações nesta alegada configuração, que, repita, não está adequadamente contraditário, porque não está provado, tal circunstância não comprometeria a própria subsistência do auto de infração, né? Ao passo que bastaria a exclusão dessas notas fiscais, não havendo, portanto, ofensa ao artigo 34 da 13457. Alega ainda a recorrente nesta preliminar que a fiscalização generalizou indevidamente as alíquotas aplicáveis a cada produto. Isso porque os percentuais são variáveis conforme a classificação da NCM, entretanto, o trabalho fiscal generalizou e basicamente aplicou a mesma alíquota. Digo que não há nulidade pretendida. Nesse ponto, a representação fiscal, ela transparentemente, ela identifica qual é a legislação aplicável ao caso, né, as portarias CAT respectivas, né, e, de fato, o IVST detém percentuais variáveis, como alega a recorrente. Nesse sentido, a representação fiscal ela destaca que, da leitura das notas fiscais, as mercadorias objetos das operações são diversas, néctar de fruta, refresco em pó, chá branco, polpa de fruta, goma de mascar, gelatina, chocolate. E nesse ponto conclui que, aparentemente, o equívoco cometido pela FR, em verdade, acarretou favorecimento à recorrente. E por que isso? Se olhar o demonstrativo fiscal, o FR ele aplica a alíquota de 34% para tudo, tá? E tal constatação, né, a representação fiscal de que isso aparentemente favoreceria o contribuinte se dá, pois a teor das portarias CATs 90 de 2011 e 20 de 2012 identificou-se que alguns produtos tinham a época das operações IVST definido como, por exemplo, 39,66, 40,88, 47,09, entre outros, superiores a 34%. A representação fiscal, inclusive, traça um exemplificativo bem grande. Nesse sentido, afiro como correta a alegação da representação fiscal, ao passo que o erro no percentual, embora existente, não compromete a liquidez e certeza da autuação fiscal, isso que no caso concreto não houve prejuízo à recorrente na ótica financeira. Não há legítimo interesse jurídico da recorrente ao defender a nulidade da autuação, quando sabidamente confrontas com uma autuação em valores notadamente inferiores ao que seria eventualmente ajustado à alegação da recorrente. E aqui eu estou abordando a hipótese diversa, aliás, a hipótese inversa, né, que o IVA-ST é de 34% ser superior ao IVA definido na portaria CAT. Anote que, uma vez mais, a recorrente ela não demonstra com exemplos o que alega fazendo genericamente, né?
De qualquer forma, comprometido com o estabelecimento da justiça fiscal e com a conciliação dos interesses do contribuinte e do fisco, eu identifico que, de fato, existiam operações objeto da autuação, e eu cito aqui notas fiscais, que detêm percentuais inferiores a 34% e, portanto, devem ser reajustados no demonstrativo tal, sem que tal reajuste comprometa a liquidez e certeza do auto de infração, como sendo causa de nulidade, como originalmente pretendido pela recorrente. Não haveremos falar em diligência recorrente para que faça tais demonstrações, visto que é ônus do fisco a quem compete lavrar a auto-infração quantitativamente correta, incluindo-se a adoção de correta base de cálculo. Assim, eu estou determinando a aplicação dos IVAs corretos para as NCMs que eu cito aqui no voto, dizendo que fica desde já vedada a majoração dos valores destacados nos demonstrativos tais. E também estou aplicando a taxa Selic. Aqui, durante a semana, a gente debateu uma questão importante, porque eu estou determinando já, ou seja, uma decisão terminativa, uma decisão meritória, a aplicação dos IVAs corretos nesses pontos que eu identifiquei. E foi questionada a questão da diligência para se cumprir isso, né? Converter previamente em diligência para se avaliar essa questão, principalmente preocupado com a questão de liquidar esse auto de infração, tornar essa decisão líquida, né? Decisão, é, enfim, com o encerramento do contencioso. E o porquê que eu não converti esse julgamento em diligência? Esse processo ele já foi objeto de diligência, inclusive pela representação fiscal, nesse ponto em específico. Inclusive, Tiago, dá para identificar que a Cristiane, ela identifica essa questão, né? Porque ela mesma converte em diligência quando da questão das contrarrazões. Então, ela já identificou que tinha esse erro e converteu em diligência. No atendimento da diligência, isso há 5 anos atrás, o FRE que se manifesta, ele comunica que o agente fiscal original, ele havia falecido, e que não sabia responder, então, por que ele optou por aplicar uma alíquota única, né? E basicamente diz que eles não têm condição de fazer mais nada, né? Porque ele diz que não há possibilidade de explicar os motivos que levaram o autor do feito a individualizar ou não por mercadorias ou IVST, bem como careceríamos de meio para efetuá-la caso fosse este o eventual entendimento do TIT. Então, basicamente, está falando, ó, fiscal faleceu, então eu não tenho mais nada a declarar. Não sei não sei como fazer, não sei o que cumprir. Então, nesse retorno aí a representação fiscal basicamente fez o trabalho que estava pedindo para o fisco fazer, identificou aqueles que eram alíquotas maiores. E quando certamente se defrontou com alíquotas menores, falou: se tiver, tem que converter em diligência de novo. Eu não vou fazer isso. Pelo menos é assim que eu pretendo. Tem um voto aqui, convertendo em diligência, caso essa seja a deliberação da Câmara, mas eu vejo que não há necessidade, porque aparentemente a gente estará dando murro em ponta de faca. Vai demorar mais 2 anos para descobrir que eles não fizeram e a gente vai ter que deliberar, né? Então, ao invés de solicitar ao fisco, eu estou decidindo, porque nesse ponto eu tenho dúvida zero de que há reduções a serem aplicadas aqui, tá? Então foi essa minha posição, mas advirto que tenho aqui a diligência nesse mesmo sentido, e caso a Câmara prefira dessa forma, eu mudo meu voto, tá bom? Então, doutor Tiago. Presidente, pensando realmente nesse trâmite processual, eu até tinha levantado essa questão da diligência, né? Mas eu entendo como já tem, né, que a gente costuma falar muito tumultuado, assim, muitas idas e vindas. Eu concordo com essa, a gente já tem uma decisão, mesmo porque pode ser que se converta em diligência, aí acaba o período dessa Câmara, aí vai ser distribuído para um novo relator, e vai saber se vai ser o mesmo entendimento do senhor também, então, enfim,
Eu creio que pela prática, pela celeridade que a gente precisa ter nesse processo, já é um processo de 10 anos, né? Eu entendo pertinente o seu voto. Perfeito. Dr. Zulli? Então, na verdade, esse processo, as operações são de 12. Eu estamos com 13 anos. É isso. Tá, por que aconteceu até duvidoso indagar. O relator ele está definindo quais as alíquotas. Eu acho que a Câmara tem essa autonomia, tem essa competência. Há erro? Há erro. Houve a alegação, ou seja, nós não estamos julgando extra petita, houve a alegação. Então, ele coloca aqui, por exemplo, olha, IVA-ST 32,77 nas NCM 180690 e assim por diante. Imagine fazer uma diligência. Vamos fazer uma diligência, ele vai para o posto, quanto tempo? Ele vai para o fiscal, quanto tempo? Ele vai abrir prazo para o contribuinte se manifestar, quanto tempo? Ele vai voltar para o fiscal e para a representação fiscal. Pô, eu tenho no mais, na melhor das hipóteses, mais de um ano. Eu acho que se nós temos essa competência para decidir porque houve essa arguição, eu decidiria e pronto. Eu não, eu vou chamar, não é nada mais, nada menos do que celeridade processual. Eu vou acompanhar o relator. Perfeito. E aqui não é uma questão de tese, tá? Não, A portaria está ali, a alíquota está ali, né? Então não é uma questão, enfim, que se discuta, né? Aplicar a normativa existente à época das operações. Dr. João Emílio? Presidente, é questão de direito, né? Na verdade, o que eu vejo aqui é que existe uma garantia grande ao contribuinte quando o voto delimita que não pode haver reformácio impéditos, então eu vou acompanhar integralmente. Perfeito. E de fato faço essa questão porque, que nem foi levantado pela representação fiscal, há casos em que a alíquota é maior, mas nesse caso não é possível ajustar, tá? Ainda que o saldo final seja menor no todo, não é possível fazer esse ajuste, né? Então, eu deixo bem claro que a limitação é os 34% que foi utilizado, só para menos, para mais nunca, tá? Perfeito, Dr. presidente, Silvestre? perfeito. Dr. Silvestre? Parabenizo, doutor Ítalo, e sem comentários. Eu também concordo que a diligência é desnecessária e vou acompanhá-lo. Perfeito. Então, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Aliás, o Dr. Zulli tinha confirmado já? Zulli, desculpa, você tinha confirmado presença? eu confirmei a presença, não entrou? Não, tá aí para votar já? Apareceu para você? Votar. Ah, tá bom, tá bom. É porque para mim foi muito rápido, não vi se tinha. Já Pronto. voltei, entrou. Perfeito. Nossa, hoje milagrosamente foi muito rápido, tanto uma quanto a outra etapa. E olha, antes de ontem, em superiores, e se apertava o presença, apertava, e podia tomar um café aqui. Aqui foi. Recurso ordinário conhecido parcialmente provido. Volto ao último processo em julgamento aqui. 5023-922, Cartola Comércio de Alimentos. Relatoria Dr. Zulli. Não há sustentação oral, Zulli, então fica à vontade para a leitura do voto. Essa pela emenda, viu? Deixou de Tá. recolher antecipadamente o imposto estadual na entrada de mercadoria sujeito ao regime de disposição tributária, segundo o disposto no 426A do regulamento, infrações caracterizadas procedente, tá? Efetivamente, vou ler a acusação para contextualizar, esse meu voto é de setembro, então eu costumo colocar a data, né? Deixou de pagar para o implemento de guias de regulamentos especiais um valorzinho de 8 milhões, tá? Entre o período de 21 de julho e 22 de fevereiro em operações
escrituradas pertinentes a conforme indicado no demonstrativo, tratar-se de mercadoria sujeita ao ST na forma do 313C, 313W do regulamento, procedente de outra unidade da federação, onde o autuado constatado como destinatário dos documentos fiscais deveria ter efetuado antecipadamente o regulamento de imposto na forma do 426A e a CN não fez. Descrição está perfeita. Ele traz uma substanciosa defesa, né? Fala que, sendo que cabe aos fornecedores do regulamento ST, o fato de que não haver acordado no ST entre o Estado, não tem um acordo entre o Estado, né, de São Paulo e as outras unidades da federação, enfim, traz argumentos, fala em nulidade da acusação, que o crédito é ilíquido, o fiscal também bem se manifestou, foi julgado procedente, ele ingressou com recurso, era interessada distribuidora de produtos alimentícios, uma das justificativas delas, né, e de bebidas, e nessa qualidade recebia mercadorias provenientes de estabelecimentos do Estado, falando que caberia o recolhimento, a quem caberia o recolhimento do imposto. Ele acha que o remetente devia recolher, o recolhimento do ICMS deveria ter sido efetuado pelo remetente da mercadoria, não importando para tal a situação da existência de convênio ou não, tá? Então, efetivamente, ele bem se defende, tá? Fala da multa confiscatória, juro, enfim. Tá? Como não há sustentação oral, eu vou arrancar a parte da sustentação oral, eu deixo sempre aqui pronta, né? Se houver, tem, a gente complementa com a sustentação. Se não houver, a gente arranca. Faço isso desde que eu estou no tribunal. É muito mais fácil. Só deixo datar aqui. Esses dias foram tumultuados, eu não datei nenhum. Muito bem, olha, não há, no meu ver, não existem preliminares. Digo que a decisão de piso bem analisou as acusações, as provas, os argumentos, transcrevo, é infração em relação à substituição tributária, trata-se de RO, folhas 195215, descreva, faça um resuminho da acusação, comprova a infração demonstrativa, relatório circunstanciado, notas fiscais. A recorrente em seu RO sustenta que o recolhimento do imposto excedente deverá ser efetuado pela remetente das mercadorias, não importando se existe ou não convênio com outra unidade da federação, que é a demonstração de que o remetente da mercadoria não teria recolhido o ICMS-ST seria ônus do fisco, e a ausência dessa prova acarretaria a nulidade da autuação, que o remetente poderia ter efetuado o recolhimento e impactado no valor cobrado do contribuinte paulista, levando a uma incidência em cascata do imposto com a imposição do presente autuação, que seria vedado pela legislação, que é fundamentada a utilização pela decisão recorrida, de que o disposto no 426, a evidência do recolhimento não teria ocorrido na etapa anterior e deveria ser aceita, pois viola a não cumulatividade. Destaca também o fisco que não considerou para lançar imposto o valor efetivo da venda das mercadorias relacionadas no AIM e que, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, o contribuinte tem direito à diferença entre o valor do tributo calculado pelo fisco e aquele realmente devido no momento da venda, o que não teria sido considerado no caso vertente. Todavia, cumpre destacar que, seguindo sua linha de raciocínio, nenhuma de suas alegações possui fundamento na norma, além do que seus argumentos violam os dispositivos da legislação. Assim, no que se refere à alegação no sentido de que o recolhimento do ICMS-ST seria sempre de responsabilidade do remetente das mercadorias, sendo irrelevante a existência ou não de acordo, convênio ou protocolo, entre as unidades federadas, temos que a mera leitura da cláusula segunda do convênio ICMS 142/2018 já demonstra o equívoco da recorrente. Veja-se, cláusula segunda, transcrevo ela aqui, ó. Vou ler a emenda. A adoção do regime de substituição tributária nas operações internacionais dependerá de acordo específico
celebrado pelas unidades da federação. A critério da unidade federada de destino, a instituição do regime de distribuição tributária poderá ainda ter ato do executivo para internalizar o acordo específico celebrado pelas unidades, ou os acordos específicos que trata o capítulo desta cláusula, que caput poderão ser denunciados em conjunto ou isoladamente. Assim, e eu transcrevo o parágrafo 3º e 4º também. O terceiro diz, que eu acho que é importante, compete à unidade federada que instituir o regime da substituição tributária nas operações interestaduais, a ela destinada, que somos nós, né, instituir também em relação a operações internas, aplicando-se no que couber o dispositivo desse convênio. Muito bem, digo eu, assim não se sustenta o seu argumento, mesmo porque a norma fixa a necessidade de adoção do regime de distribuição tributária em operações interestaduais depende, sim, da existência de convênio entre as unidades da federação, diferentemente do que ela reclama. De tal sorte, ante a inexistência de convênio entre as duas unidades federadas, não há como se imputar qualquer responsabilidade aos remetentes das mercadorias situado em outro estado pelo recolhimento do ICMS-ST. Cabe, nesse sentido, destacar que a obrigatoriedade de a recorrente efetuar a retenção antecipada quando da entrada da mercadoria neste estado advém da direta aplicação do nosso, né? Artigo 313C e 313W, que trazem toda a disciplina acerca das mercadorias comercializadas pela recorrente, em conjunto com o artigo 426A do nosso regulamento. Ainda na simples leitura do inciso 2 do artigo 313C e 313W, observe que a responsabilidade pela retenção e pagamento do ICMS-ST é de qualquer estabelecimento localizado em território paulista que receber a mercadoria diretamente de outro estado sem retenção antecipada do imposto. Seguindo por essa linha de análise, observe que o inciso 3º do mesmo dispositivo menciona expressamente que a responsabilidade pela retenção e pagamento será do estabelecimento localizado em outra unidade da federação, conforme definido em acordo celebrado por esse estado, que deixa evidência de maneira cristalina que a responsabilidade pelo recolhimento de estabelecimento localizado em outro estado depende da existência de acordo celebrado no estado de São Paulo, com este e outro estado, que não é o caso dos autos. Ainda, segundo o dispositivo contínuo no parágrafo único do 313C e parágrafo 2 do 313W, deixa claro que o ICMS-ST deverá ser pago conforme disciplina no 426A. Também outra não é a regra fixada pelo 426A, que trata direta e expressamente da obrigação do contribuinte paulista que conste como destinatário do documento fiscal efetuar antecipadamente o recolhimento do imposto ST quando da entrada na mercadoria do estabelecimento paulista. Portanto, não há dúvida quanto à obrigatoriedade do recolhimento do ICMS-ST quando da entrada das mercadorias nesse estado de São Paulo e de responsabilidade da recorrente ao ausente convênio deste estado com o estado que se localiza a remetente das mercadorias. Ainda pela simples interpretação dos dispositivos normativos que regem a matéria e regra do 426A, tem realização como objeto fazer em todas as mercadorias de estoque do contribuinte para que estas, em situação uniforme, sejam elas adquiridas diretamente pelos municipais com o imposto já cobrado na origem, sejam elas adquiridas de outro estado com a qual o Estado de São Paulo possui convênio com ICMS recolhido antecipadamente pela remetente, sejam adquiridas de outro estado com o qual o Estado de São Paulo não possui convênio. Hipótese em que a responsabilidade pelo recolhimento é diretamente do destinatário paulista na entrada no mercado iniciado, como, aliás, lembrou a representação fiscal. Na verdade, essa regra busca estabilizar, né, aquela que tinha antes e depois, daquela antes da responsabilidade tributária, da substituição tributária. Então, efetivamente, né, a mesma coisa dos estoques, acho que vocês lembram disso, né? Veja-se que o vendedor, ao prover a saída de qualquer título, não será necessário que o destinatário efetue qualquer destaque ou débito no imposto devido, apenas será posta a indicação de que o imposto já foi recolhido por substituição tributária
no documento fiscal. Assim, não obstante as alegações relevantes, não cabe, no caso, ao fisco o ônus de demonstrar que o remetente das mercadorias não teria recolhido imposto de ICMS-TE, que a ausência dessa demonstração acarretaria a nulidade do AIM, ou mesmo afastar qualquer outra alegação de recorrente relativa a um eventual recolhimento antecipado realizado pelo remetente da mercadoria. Ainda na análise apurada do dispositivo que mencionei acima, resta evidente que não há que se falar em recolhimento antecipado por parte do remetente em caso de ausência de convênio entre o Estado e o Estado do remetente, ante a completa ausência de disciplina legal para tal recolhimento. Assim é fundamental, assim é que o fundamento titulado pelo fisco para a construção do crédito tributário não foi a ausência do recolhimento por parte do remetente da mercadoria, mas sim a ausência do recolhimento por parte da própria interessada autuada, posto que a obrigação pelo recolhimento, conforme se depende da leitura do 313 CIW, na verdade, não é de sua responsabilidade, é de responsabilidade, ela sendo irrelevante dela, a responsabilidade dela, né? Dela, sendo irrelevante a análise do suposto recolhimento antecessor do remetente. Ademais, ainda que existisse algum recolhimento por parte do remetente das mercadorias, esse recolhimento seria incorreto e indevido, já que a obrigação de recolhimento sempre foi da autuada. Também considerando esse fato, veja a análise dos documentos fiscais emitidos da remetente, juntados a estes autos aos folhas 22 a 151, onde é fácil constatar e verificar que não há qualquer informação sobre o ICMS-ST recolhido ou sobre a base de cálculo do ICMS-ST, seja os campos próprios das notas fiscais, seja no campo de informações complementares, a exemplo da nota fiscal de número 23, pinçada de maneira aleatória entre as notas fiscais juntadas ao presente processo. Veja exemplo, folhas 75. Também cabe aqui lembrar o convênio ICMS 142 de 2018, em sua cláusula 20ª, trata justamente sobre a emissão de notas fiscais de operações entre Estados com recolhimento antecipadamente nos seguintes termos. Eu transcrevo o convênio. Ainda cabe ressaltar que, se na cláusula 20ª, a nota fiscal emitida pelo remetente que antecipadamente recolhe o ICMS deverá apresentar uma série de informações. Então, não é o caso. Também não socorre interessado na alegação de que o fisco não teria considerado o valor efetivo da operação ao calcular o imposto devido, também sem razão recorrente. O fisco nada mais fez do que atender plenamente o que determina o 426, parágrafo 2º do regulamento para cálculo do imposto, que não são exatamente as mesmas determinações da lição normativa 219, que eu transcrevo também. Eu não vou ler porque ela é grande, acho que é só ler. Nesse sentido, portanto, observe que ao calcular o ICMS que deixou de ser recolhido pelo interessado, o fisco, sim, utilizou correta e precisamente, isso não é precisamente, e precisamente da fórmula trazida pelo 426A, conforme se depreende na análise do demonstrativo 1, folhas 10 a 15, especificamente analisando o cabeçalho de demonstrativo, dessa forma não sustenta os seus argumentos. Sigo examinando exatamente todas essas questões. No mais, estou mantendo, então, a acusação fiscal, no mais, a multa alegada, né, que são argumentos subsidiários, a interessada quebra o princípio do não confisco, e eu estou afastando a confiscatoriedade, dos juros, quando de ser indevida a inclusão do juro na base de cálculo, aí eu estou lembrando a nossa 13, e estou negando o provimento ao recurso. Só deixa eu ver uma coisinha de semana 23. 23 de janeiro, estamos terminando já o primeiro mês do ano. Deixa eu só comentar brevemente um ponto. Sim. Eu vou seguir o voto do Dr. Zulli, mas até para contextualizar a questão de coerência e até apresentar minha posição, inclusive do Dr. Tiago. Em outros casos parecidos, não sei se idênticos, mas parecidos, em que se discute a questão da exigência do ICMS com base no quadro 26A, uma discussão sobre aplicação do tema 456 do STF. Sim. E quando há essa discussão, a minha tendência é dar provimento ao recurso do contribuinte nesse ponto, tá?
Nesse caso em concreto, o contribuinte ele não ventila esse tipo de argumento. E só por aí eu já não acolho, porque seria uma questão de ofício, e o acolhimento de ofício, ele não é bem visto pela jurisprudência da Câmara Superior, né? O entendimento prevalecente é esse, e por si só, não há como se acolher. No mais, os argumentos são, de toda forma, bem genéricos, né? Não se aprofundam na questão e não se prestam a desfavorecer ou relativizar, né, o lançamento de ofício. Então, por essas razões, eu estou acompanhando o voto do Dr. Zulli, deixando essa ressalva aqui, porque eventualmente haverão autos de infração parecidos em que eu vou acolher a tese do contribuinte, tá? Dr. Tiago? Desculpe, doutor, desculpe, Sim, doutor. Então, na verdade, se ele tivesse ventilado, se ele tivesse arguído, se ele tivesse falado alguma coisa, seria o caso de nós analisarmos e aí sim decidirmos, né? Mas sim. efetivamente ele não ele fica na questão de caberia ao remetente efetivamente ter recolhido, tá? Eu também não Não, aplico aqui Uhum, a súmula 10 porque é julho de 21 a fevereiro de 22, tá? perfeito. Desculpe, Doutor, obrigado. imagina. Dr. Tiago? Apenas parabenizo o Dr. Júlio pelo voto e sem mais considerações, presidente. Obrigado. Perfeito. Dr. João Emílio? Tá, eu parabenizo o relator, mas eu tenho uma questão que me causa alguma intranquilidade. Aqui a multa de 50% está plenamente dentro do que orienta o STF, que entende que 100% é viável e não há o fisco, nada. Mas, quando nós falamos em juros sobre a base de cálculo da multa, será que, é uma pergunta, não seria interessante que nós firmássemos aí a aplicação da súmula do tribunal para guardar a relação com a Selic? Porque a norma O, fala em atualização. A atualização, para mim, é tudo. sim, esse efeito aí, ele já acontece. Quando a gente determina a aplicação da súmula 10 revisada para se limitar os juros pela Selic, quando lança-se lá no DDF, na correção, a aplicação dos juros, ela replica por todas as colunas. É automático. Automático, o próprio juros em si, né? E vai replicar nas colunas de atualização e do cálculo dos juros propriamente dito. Então, o efeito é esse mesmo e vai replicar. Mas É, será que, eventualmente, uma manifestação expressa nesse sentido para evitar que a parte queira discutir algo ou manifestar omissão? Só uma curiosidade, porque, de fato, eu concordo com o voto dele. Sim, não, a gente não costuma fazer, confesso, nunca né? fizemos, nunca Por, vi por, nenhuma Câmara é, fazer. por conta dessa sapiência, né? De que é automatizado essa questão. Porque é, é sistema, né? Então, na verdade, lança-se lá, ajusta-se os juros pela Selic e ele vai sair replicando todas as colunas. Então, de praxe a gente nem fala, mas por isso, por saber que na verdade vai acontecer. Mas se alguém tiver alguma consideração diferente dessa minha, Dr. Tiago? Doutor Ítalo, só esclarecendo também o doutor João e tranquilizando, é que a partir de novembro de 2017, a redação da lei determina a aplicação da Selic, entendeu? Então, como esses fatos geradores são de 2021, 21. né? Já Então, estou eles sob já a estão égide. automaticamente Ótimo. abarcados pela determinação legal. Então, por isso Obrigado que pelo até o sistema já está adequado com a lei, entendeu? Entendi. Tá. Só isso. Feitas ou esses esclarecimentos, eu vou acompanhar o voto integralmente. Perfeito. Dr. Silvestre? Parabenizo o doutor Júlio e sem comentários. Vou acompanhá-lo. Perfeito. Então aqui eu encerro os debates e passo à verificação do quórum. Eu vou pedir um pouco de paciência, porque eu confesso que eu acabei me perdendo um pouco aqui, não deveria.
Não, não tem problema. É autenticação cartola. Achei, pronto. Confirmei. Desculpe. Perfeito. Imagina. Votação iniciada. Todos votaram. A votação. Prevalecendo o voto de relatoria que conhece do recurso ordinário e nega provimento. Foi assim que votado. Todos os processos votados ou encerrados, tá? Agradeço aí a presença de todos. Formalmente eu encerro a sessão. Peço a gentileza do Oswaldo para encerrar a gravação, por favor. Encerrado, presidente.